Olá, o Conhecer está de volta, conversando com o professor Eusébio Goulart, doutor em Química pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor do Instituto de Química e Biotecnologia da UFAL. Professor, quer dizer que esse feromônio, ele é um feromônio que é o único produzido no Brasil, é isso? Isso, os outros são realmente importados e distribuídos no país. Como é que essa pesquisa começa aqui na UFAL? A gente voltava da Inglaterra no meu pós-doutorado e, na época, tinha alguns programas de química, como o programa de química fina, etc., em que eles procuravam estimular você a produzir, pesquisar e produzir tecnologias novas. E aí nós tínhamos já o conhecimento do feromônio e, sabendo dos problemas da agricultura nacional, escolhemos uma praga que é regional, mas, na verdade, ela hoje é praticamente nacional, ela vai desde de Paraná até todo o norte. Aí nós escolhemos essa para modelo de estudo. Isso tem quanto tempo, professor? Quanto tempo o senhor Isso foi em 89, né? mais ou menos. Então, a UFAL está trabalhando nisso basicamente há 20 anos. Há 20 anos que nós temos laboratório pesquisando sobre feromônios. E hoje temos um produto concreto, né? Tem até uma empresa incubada, não é isso que produz? Tem uma empresa incubada porque a UFAL não pode produzir, então a gente estimulou a formação dessa empresa incubada para produzir feromônios em resposta, né, a uma demanda de mercado e também porque é uma tecnologia que nós produzimos, então a gente pode utilizá-la. Que empresa é essa? Como é que está essa produção hoje em dia? Ela chama Interacta Química e ela produz esse feromônio. Hoje a gente fornece praticamente para todo o Brasil. Todos os estados onde se planta coco e dendê e pupunha e outras coisas, eles estão usando esse feromônio no controle dessa praga, que é uma praga geral para palmáceas. Ele é liberado pelo Ministério da Agricultura, então está disponível para o uso no controle dessa praga. Professor, qual é o desafio para fazer um produto desse e comercializá-lo no nosso mercado? Olha, o tempo da pesquisa é muito longo, o financiamento tem que ser um financiamento razoável, os equipamentos para a pesquisa são sofisticados, não é? E os insumos para a síntese de laboratório também é caro, né? Os insumos são caros. E exige um pessoal muito bem treinado. Bem qualificado. Bem qualificado. O desafio é grande, não é? Isso, e a gente está desenvolvendo isso com formação de doutores na área. Existe financiamento para essa empresa, para essa pesquisa? A pesquisa, na verdade, não é na empresa, basicamente. A empresa só pega a pesquisa já pronta, né? A pesquisa é feita na UFAL, no Instituto de Química. Nós temos um grupo, e nós escolhemos as pragas para estudar o feromônio. Então, nós temos do coqueiro, algumas outras pragas, da cana, do algodão, das frutas, mosca das frutas, a praga do chifre. Certo. Quer dizer que existem também pesquisas sobre outros feromônios? Sobre outros feromônios. Que pesquisas são essas, professor? Todas elas nós visamos obter o feromônio, a melhor maneira de controlar essa praga, sempre com feromônio. Nós procuramos sintetizar o feromônio para disponibilizá-lo para o agricultor. O senhor colocava para mim também que existe também uma pesquisa sobre bananeira, é isso? Sobre praga da banana, o moleque, chamado moleque da bananeira, que é uma praga da bananeira. O bicudo do algodão, que praticamente acabou com a plantação de algodão no Brasil há uns 20 anos atrás. Então, essa hoje está crescendo bastante, a gente tem esse produto praticamente pronto. E estamos trabalhando para melhorar a síntese dela em escala. Existe também uma outra sobre aquela mosquinha da manga? Sobre a mosca das frutas, tem uma frutas, né? Chamada mosca das frutas, muito na goiaba, na manga, na graviola, etc., na carambola. Então, essas são pragas que são importantes para um país que tem uma produção agrícola muito grande. A da soja, por exemplo, também. Existe também a questão da soja? Temos pragas aí que nós estamos estudando, que são pragas dessas novas fontes de óleos para o biodiesel. Então, existe uma oportunidade enorme de trabalho. Perfeito. É possível usar o feromônio também no combate, como, por exemplo, ao mosquito da dengue, alguma coisa assim? Existe. Na verdade, não é um feromônio. O que a gente procura ali seria nós temos um repelente, que é muito comum, né? Tem uma pesquisa sobre repelente, nós trabalhamos sobre isso também, e sobre atraentes de ovoposição, para levar a fêmea, colocar os ovos, que vão dar origem à larva, que vai dar origem ao indivíduo adulto. Então, se você coleta os ovos num ambiente que o adulto não vai chegar à fase adulta, você controla o mosquito. Certo.
Isso pode ser para o Culex, para o mosquito da dengue e para as outras pragas de fira livre, né? Existem estudos locais sobre isso já ou não? Nós temos no laboratório já tem de trabalho, pesquisa temos inclusive feromônio de ovoposição sendo sintetizado para o Culex. Perfeito. Como é que está essa pesquisa hoje, professor? Olha, ainda está na fase de desenvolvimento do produto, mas já bastante avançada. Nós temos publicações que não é o produto no mercado, mas que a gente espera disponibilizar isso aí para o Ministério da Agricultura em um determinado momento. Agora, voltando ao coco, professor, essa praga, ela atinge em todos os estados onde tem coco? Tem um estado que tem mais, um estado que tem menos? Olha, Cleiton, onde nós temos coco, nós vamos ter essa praga. Um estado, talvez, tenha aquela praga em menor quantidade. Mas ela sempre vai existir aonde você tiver um pé de coco. Alagoas, por exemplo, então, você tem Alagoas está bastante contaminado, porque com o avanço dessa imobiliária, das imobiliárias procurando esses terrenos, a plantação foi um pouco abandonada e o indivíduo, às vezes, ganha mais recursos vendendo o terreno para um loteamento. Do que plantando um coqueiral para produzir coco, então, quando ele abandona aquele coqueiral para uma especulação imobiliária, para a criação de um loteamento, aquela área fica mais ou menos abandonada. E aquele próprio corte do coqueiro, aquela fermentação do coqueiro atrai as pragas, porque elas existem, por exemplo, na floresta, como um habitat natural dela, um reservatório dela. Então, aquele processo de corta daquele coqueiro, que ele começa a fermentar, ele atrai. Então, aumenta muito a população nessas regiões. Professor, vamos fazer mais um breve intervalo. Daqui a pouco voltamos com o professor Eusébio, falando sobre feromônio e sobre o bicudo do coqueiro. Conhecer, volta já, não saia daí.